O índice de reprovação no ensino médio bateu o recorde em 2011, chegando a 14% na rede pública, enquanto a média nacional é de 13%. Porém, assim como o ensino fundamental, o ensino médio registrou uma melhora nas taxas de aprovação da rede pública, de 71,8% para 75,2% nos últimos 5 anos. Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Na Câmara, há uma comissão para analisar a reforma do ensino médio. Para falar do assunto, convidamos os deputados Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, e Raul Henry, do PMDB de Pernambuco. Professora Dorinha, como é que a senhora vê esses dados aí sobre melhora do ensino médio? Olha, na verdade, eu entendo que o ensino médio ele vive um período de grave crise, não só no Brasil, pela falta de identidade. Vários problemas que nós temos no fundamental, eles acabam chegando no ensino médio com um potencial muito maior. O ensino médio nosso é uma coleção de disciplinas avulsas. A formação do professor tem um grave problema que atinge não só o ensino médio, mas também o fundamental, mas volto a repetir, o aluno do ensino médio ele chega carregando já uma dívida na bagagem de muito tempo, então acho que isso acaba desembocando no ensino médio público. A falta de organização dos próprios sistemas. Eu fui secretária há alguns anos de Educação do Estado do Tocantins, e o que eu percebo é que, na maioria dos casos, os secretários estaduais cuidam das suas escolas, os municipais das suas escolas, mas não tem uma política integrada de formação. E volto a repetir, o ensino médio acaba recebendo toda essa gama de desafios, de dificuldades e até de desigualdades que nós temos no país. Então, eu vejo com muita preocupação. O IDEB, recentemente divulgado, mostrou isso. Enquanto o fundamental das séries iniciais vem crescendo de uma maneira mais rápida, as séries finais também crescendo um pouco mais lento e o ensino médio praticamente parado. O que eu acho que não é assim nenhuma grande surpresa. O aluno que está no ensino médio está no sistema há muitos anos. É natural que ele carregue essa defasagem. E junta-se a isso a falta de estrutura, a coleção de disciplinas. Hoje o ensino médio tem em média 13 disciplinas. Então, acho que tudo isso precisa realmente ser reorganizado. A gente escuta muito os especialistas dizerem que o ensino médio falta identidade, falta mesmo. Não tem clareza. O Exame Nacional do Ensino Médio ainda não conseguiu, e ele também não se organizou. Normalmente, o ensino médio está organizado para ajudar os alunos a passarem no vestibular. Então, é aquela coleção de disciplinas, um monte de conteúdo sem nexo, sem significado para os alunos. Então, entendo que, na verdade, se não tiver uma mudança estrutural, o ensino médio vai continuar sofrendo esse reflexo da desorganização do sistema. E, professor Raul Henry, como é que o senhor vê esses problemas do ensino médio, com a melhoria de qualidade do ensino médio, mas também os problemas que são trazidos do ensino fundamental para o ensino médio, né? Como a professora salientou agora. Eu concordo plenamente com o diagnóstico da professora Dorinha. Quando a gente observa a série histórica do sistema de avaliação do Ministério da Educação, que foi iniciada em 95, até agora, 2011, o que é que a gente percebe no atacado? É que a aprendizagem no ensino médio está praticamente estagnada ao longo desses 15 anos. E isso é uma coisa muito grave para o país. O ensino médio enciclopédico, um conjunto enorme de conteúdos, que não motiva o aluno do ensino médio, que está em busca da sua perspectiva de vida, da sua carreira, da sua vocação. Então, ou o Brasil trata disso, enfrenta essa questão de uma maneira séria, o Brasil se debruça sobre essa discussão para definir qual é o ensino médio que nós queremos, uma taxa enorme de alunos na idade escolar do ensino médio fora da escola, porque não tem motivação para se matricular no ensino médio. Então, essa é uma questão muito séria que o país tem que enfrentar. Isso se reflete num alto índice de reprovação no vestibular, né? De alunos. O índice é considerado muito alto, o índice de reprovação no vestibular. Dos vestibulares no Brasil, de modo geral, né? Eu acho que isso é uma ponta, né? Porque, na verdade, o problema é muito mais grave. Os resultados agora desse último exame de avaliação
mostram que os alunos do ensino médio da rede pública sabem menos do que os alunos da rede privada que estão terminando o fundamental, né? Então, a gente acaba chegando no ensino médio, os alunos sem muita motivação, carregando uma defasagem enorme. Eu acho que o Raul abordou um ponto extremamente importante. A escola do ensino médio não atrai o jovem. Ele não permanece na escola, a escola não traz nada para contribuir para a sua vida. É uma escola, um ensino enciclopédico e que, não, na verdade, não ajuda ele a se preparar para o mercado de trabalho. Ele não tem relação com o mundo do trabalho. Nós estamos com a comissão especial agora discutindo uma reforma do ensino médio e é evidente que essa discussão está apenas começando. Nós vamos ouvir a sociedade, ouvir especialistas, ouvir o Ministério da Educação. Mas o que é que dizem as pessoas que estão estudando esse assunto? Que há modelos, como o modelo europeu, por exemplo, em que há escolas acadêmicas diferentes para aquele aluno que quer fazer ciências humanas, ou para o aluno que quer fazer ciências exatas, ou para o aluno que quer fazer ciências biológicas. Ele já tem um ensino médio diferenciado em função da sua futura opção acadêmica. Ou aquela escola que já prepara o aluno no ensino médio para a vida profissional. Um ensino médio mais associado a conteúdos técnicos, para aquela pessoa que não quer ir para a universidade. Então, esse é um modelo europeu. E um modelo americano, que é um modelo em que o aluno escolhe mais as suas cadeiras eletivas. Ele quase que prepara o seu currículo de ensino médio em função dos seus interesses. O que seria uma escola mais atraente para esse aluno. Ele definir que cadeiras eletivas ele quer que constituam, que componham o seu currículo. E no Brasil não. O Brasil não é uma coisa nem outra. O Brasil é um currículo enorme, é um conjunto de conteúdos fragmentados que não despertam nenhum interesse a esse aluno do ensino médio. E o pior, professora Dorinha, é que a grande massa da população é pobre. E o número de escolas profissionalizantes que deem um instrumento profissional para a pessoa sobreviver, as escolas são limitadas, o número é limitado. Então, essas pessoas têm dificuldade de chegar, de adquirir uma profissão que as habilitem a disputar o mercado de trabalho em condições para sobreviver, né? Eu acho que assim, eu entendo que o fundamental, o próprio nome já diz, ele deveria cumprir uma função que não cumpre. Se o fundamental realmente conseguisse dar uma base para esse aluno se preparar e continuar aprendendo, a gente poderia ter vários caminhos no ensino médio, como o deputado Raul colocou. Eu teria uma boa base que prepararia esse aluno para continuar aprendendo e buscar os caminhos que ele tivesse interesse, ou em virtude da sua carreira profissional futura, ou em virtude do próprio mercado de trabalho, porque nós temos uma população que precisa trabalhar de uma maneira muito cedo, até pelas questões socioeconômicas. Mas o fundamental não prepara esse aluno para isso. Nós temos alunos que estão chegando no ensino médio sem saber ler e escrever, com competência para continuar buscando seus conteúdos. Então, acho que chega no ensino médio com essa coleção de disciplinas, de conteúdos focados para que o aluno passe no vestibular. O Enem, eu acho que o próprio desenho do Enem, o modelo novo, ele está tentando caminhar para a organização das áreas, mas ainda não conseguiu chegar. Então, o que significa isso? O aluno que está fazendo o ensino médio, ele fica naquele desespero para se organizar, para tentar passar no vestibular. O ensino médio não prepara ele nem para o mundo do trabalho, muito menos para a continuidade dos estudos, né? E nós temos um problema que pouca gente quer enfrentar, que é a questão da formação do professor que vai atuar no ensino médio. As universidades continuam preparando um professor para uma escola que não existe. Então, o professor que vai atuar no ensino médio também não tem condição, do ponto de vista de formação, para atuar no ensino médio com competência. Não é uma má vontade do professor, ele é mal formado. A preparação dele não está adequada para essa escola concreta, real, que precisa enfrentar essa grande diversidade, inclusive de conteúdos e disciplinas, hein? Há uma queixa quanto à qualidade do professor, não só no ensino médio, mas também no ensino fundamental, sobretudo no ensino fundamental. Deputado Raul, o que é que se podia fazer para melhorar o nível de qualidade, o nível de qualificação do professorado no Brasil? A primeira coisa é criar uma carreira atrativa. A carreira de professor... Pagar melhor, né? Pagar melhor. A carreira de professor hoje, geralmente, é uma alternativa para quem não enxerga outra alternativa. Há uma pesquisa do MEC que mostra que nós estamos recrutando nossos professores
na base da pirâmide socioeconômica do país. Diferentemente de outros países que avançaram muito nas avaliações internacionais, é o caso clássico da Coreia, da Finlândia, onde o recrutamento dos professores é feito entre os melhores alunos do ensino médio. No Brasil hoje, lamentavelmente, e eu enfatizo o que a professora Dorinha disse, não é culpa dos professores, o Brasil está recrutando para a carreira de professor aquele jovem que não vê nenhuma perspectiva em outra carreira, porque ele sabe que é uma carreira que remunera pouco, que não é valorizada socialmente, que oferece pouca perspectiva para ele. Então, para a gente mudar isso, a gente tem que mudar a lógica de recrutamento dos professores. Em relação aos que estão aí já, eu defendo uma ideia que não é minha, é uma ideia que está sendo discutida em alguns meios, em alguns ambientes, como, por exemplo, no Todos pela Educação, de que o Brasil crie uma carreira acoplada, uma carreira que seja custeada, financiada pela União, que é quem entra com a menor parcela do financiamento da educação básica, e que essa carreira ela estabeleça alguns pressupostos, como, por exemplo, um novo processo de capacitação, de qualificação desses professores, que possam passar por uma nova certificação e que tenham um acréscimo na sua remuneração, no seu contra-cheque, financiado pelo governo federal, que é quem menos participa do financiamento da educação básica. Mas aí o governo federal teria que assistir os governos estaduais. Não é difícil fazer isso. É só fazer um convênio com estados e municípios, estabelecer um programa de capacitação e aqueles professores que se submeterem a esse programa de capacitação e que tiverem as condições de serem certificados novamente, eles têm aquela carreira em que eles já estavam e mais uma carreira adicional acoplada a ser bancada pelo governo federal. A senhora considera boa essa ideia do professor, do deputado Raul Henri? Eu acho a ideia interessante, eu acho que é um dos caminhos. Eu só entendo que existe, na minha opinião, uma tarefa anterior, que é a questão de reorganizar o processo de formação. Hoje, como o deputado mencionou, as licenciaturas, os cursos que formam o professor, mesmo para os novos que estão chegando, eles estão saindo das universidades com uma formação ruim. Então, a gente acaba formando mais do mesmo jeito. Então, eu entendo que não é fácil, porque quando a gente lida com a universidade, tem a questão da autonomia universitária, dos espaços que se organizam dentro dos cursos de formação, mas existe uma pesquisa muito interessante feita pela Fundação Carlos Chagas, que mostra que o professor está sendo formado de uma maneira inadequada. Ele não aprende o que ele vai ter que trabalhar na sua sala de aula. Por exemplo, um professor que vai alfabetizar, ele termina a licenciatura sem ter visto uma disciplina específica de alfabetização que dê condição para ele trabalhar com a alfabetização. A mesma coisa um professor de língua portuguesa que vai ter que ensinar conteúdos específicos de determinadas áreas da língua portuguesa, ele não é preparado para isso. Então, assim, nós precisamos mexer também na formação inicial que está acontecendo na universidade. Eu acho que é extremamente importante pensar em quem já está no sistema, pensando nessa organização, né, de carreiras paralelas, de formação continuada, que já é realizado, mas o que a gente percebe é que é gasto, às vezes, um recurso considerável, mas fazendo do mesmo jeito, que já mostrou que não é um bom resultado, não tem um bom desenho. E eu acho que se a gente também não entender que é preciso ter uma carreira boa desde o início, não adianta pagar bem mestres e doutores, que é uma pequena parte da carreira. Ela tem que ser boa para atrair os jovens que queiram trabalhar no ensino médio. Que queiram trabalhar como professores. Eu acho que a gente sempre está relegando, hoje tem uma falta enorme de professores em algumas áreas, porque o jovem não quer ir para essa carreira, que não é boa, que não é atrativa, que não prepara para que ele possa enfrentar de uma maneira séria o mundo do trabalho. Temos um problema de fluxo que leva, no caso do ensino médio, a maioria do ensino médio hoje é noturno. Isso tem um prejuízo enorme, porque é menos tempo, é um aluno que chega normalmente de um dia de trabalho, não adianta querer trabalhar com ele na mesma duração de hora-aula e de organização que é trabalhado no diurno, e as escolas, na sua maioria, têm que trabalhar o mesmo conteúdo, da mesma forma. Então, o ensino médio noturno, as pesquisas mostram que ele tem um rendimento diferenciado, até porque o currículo precisa ser diferente e, na verdade, as escolas não se organizam de maneira diferente. E a qualidade também cai, não cai? Bastante inferior, bastante inferior. Só um ponto que a professora Dorinha colocou em relação à formação inicial. Isso é um consenso no Brasil hoje. Qualquer pessoa que se debruce minimamente sobre a questão da educação vai tocar nesse ponto
das deficiências da formação inicial do professor. Então, isso é uma coisa óbvia. O Ministério da Educação ele tem os instrumentos regulatórios para enfrentar esse problema. Por que não enfrenta, então? Porque essa questão fica solta no Brasil, todo mundo falando isso, em todo momento que se fala sobre educação e sobre as deficiências do professor, se fala no problema da formação inicial, mas o Ministério, que dispõe dos instrumentos regulatórios, não enfrenta essa questão. Agora, a maioria dos professores do ensino fundamental não tem formação universitária, tem? Hoje já tem no Brasil. Eu acho que o percentual que não tem é pequeno. Tem. O problema é justamente esse. É um número alto. Eu vou dar o exemplo do meu estado, que tem quase 100% de professores com nível superior. Quase 100, 99% atuam com formação. E eu acho que quem tem mais dificuldade hoje são alguns municípios, né, principalmente na carreira da educação infantil. Mas o problema não é esse, é que eles são formados de uma maneira que é ruim, que não está adequada ao que vai ser pedido para ele no trabalho da escola. Essa pesquisa mostra, por exemplo, no caso dos professores, os pedagogos, que vão trabalhar diretamente com a criança do 1º ao 5º ano, ele tem um número de disciplinas que ele é formado, grande parte trabalha com legislação, grande parte trabalha com as disciplinas básicas de sociologia e filosofia, mas não prepara ele com os conteúdos que ele vai ter que ensinar. Eu me lembro que em 2001 nós fizemos uma avaliação no Estado, a primeira avaliação que foi universal, e o que nós percebemos é que a gente fez a avaliação dos alunos e dos professores. Na maioria dos casos, os conteúdos que os alunos não sabiam, os professores também não sabiam. Como é que se ele não sabe um conteúdo, ele não tem como ensinar para os seus alunos. Então, o problema não é só a falta de acesso à licenciatura ou a uma graduação. É que, quando ele tem acesso, essa graduação não responde ao que ele precisa aprender. Não adianta oferecer mais cursos de graduação, mais licenciatura, se nós não mexermos no formato. O Raul tocou num ponto que eu acho que é importante. Todo mundo sabe que a formação ela é inadequada. Que o professor sai, e aí tem um problema grave, que são os cursos à distância. Muitos professores foram formados em cursos à distância sem qualidade. Não quer dizer que necessariamente o curso à distância é ruim, mas a grande maioria saiu sem avaliação. E o MEC tem instrumento regulatório, anunciou que ia fazer uma prova de conclusão para verificar o nível que o professor estava saindo das licenciaturas, mas a reação é muito forte dos professores, dos sindicatos, aí o MEC acaba recua com medo de enfrentar um problema que é grave. Quando você avalia um professor e diz que a formação dele não foi boa, não é um problema do professor. Ele teve acesso ao curso que foi oferecido a ele. O que nós temos que mexer? Mexer nessa caixinha preta de formação. Enfrentar junto às universidades, às faculdades, às instituições privadas, porque são elas que estão formando os nossos professores. As federais têm atuado pouco, né? As instituições públicas atuam pouco na formação de professores. Na grande maioria dos casos são as instituições privadas e que ninguém quer fazer esse enfrentamento. Quem tem a responsabilidade legal, né, do ponto de vista regulatório. Deputado Raul Henri, a Câmara tem uma comissão que trata de problema da educação, estuda problema da educação. Essa comissão não poderia fazer sugestões ao governo em relação às falhas da educação no Brasil? O debate na comissão é permanente, Tarcísio. A comissão é uma comissão em que nós discutimos muito o mérito dessas questões. A comissão é uma comissão atuante. Nós temos agora, por exemplo, algumas comissões especiais, uma que trata da própria reforma do ensino médio, em que, com toda certeza, o debate vai ser muito rico. Mas a gente sabe que, num regime presidencialista, quem lidera esse processo é o Poder Executivo. Nós aqui estimulamos a discussão, nós promovemos a discussão, mas a gente sabe que a liderança desse processo é do Poder Executivo. Mas o Parlamento tem um papel muito importante. Importantíssimo. No exame crítico importantíssimo. Das posições do governo, das sugestões, tudo isso, não é? Importantíssimo. Mas o Parlamento é que aprova as propostas do governo. Exatamente. Então, cabe ao Parlamento emendar, criticar, não é? E nós temos feito isso. O debate na comissão é muito rico. Mas quem lidera o processo de implantação dos programas é o Poder Executivo. Quem tem os instrumentos regulatórios é o Poder Executivo. A gente sabe que o Congresso Nacional funciona muito à base da vontade política do Poder Executivo. Isso não é mistério nem segredo para ninguém. Então, é preciso que nós façamos um grande mutirão para enfrentar essas questões. Outro ponto que
Dorinha falou em caixa preta aqui, a questão do currículo. Né? Quem é que vai definir o que as nossas crianças e os nossos jovens devem aprender? Essa é uma questão que está aí, a bola quicando dentro da área. O Plano Nacional de Educação estabeleceu agora que em 2 anos a União, o governo federal, vai ter que definir essas expectativas de aprendizagem, mas até para estabelecer os parâmetros da formação inicial do professor, é preciso dizer qual deve ser o currículo nacional. Há estudos que são feitos aí, por exemplo, tem um estudo importantíssimo de um americano chamado Martin Carnoy. Ele fez uma pesquisa comparativa entre Cuba, Chile e Brasil. Esse é um texto que está traduzido para português e ele mostra claramente que Cuba, apesar de não estar nas avaliações internacionais, há avaliações da Unesco que mostram que o desempenho das escolas básicas em Cuba é muito superior ao das escolas chilenas e brasileiras. Mas em Cuba, o professor sabe a aula que vai dar, do primeiro ao último dia de aula. Ele está preparado para aquela aula, para transmitir aquele conteúdo, para estabelecer a relação com o aluno em relação àquela aula que está prevista para ele naquele dia. E no Brasil isso é muito solto. Ou o Brasil enfrenta essa questão, eu digo, e a gente tem que enfrentar, é claro, num mutirão entre o governo federal, o Congresso Nacional, as secretarias estaduais, ou então a gente vai continuar amargando essa posição. Tem um dado do PISA de 2009 que é da maior gravidade. Esse dado foi, inclusive, pouco discutido no momento que o PISA foi divulgado. O Brasil ficou na 54ª posição, na lista de 65 países, mas quando nós pegamos a amostra do Brasil e dividimos ela em 2 subamostras, a da escola privada e da escola pública, se o Brasil fosse representado só pela escola privada no PISA, ele ia para a 18ª posição. Se ele fosse representado só pela escola pública, iria para a 59ª. Poxa. Nós temos um apartheid educacional no país que nós temos a obrigação de enfrentar, se é que nós queremos ter um projeto de país. Então, essa é uma questão que nós temos que discutir. A maior parte da população praticamente excluída, né? No ensino fundamental, é 89% que frequenta a escola pública. E a grande maioria da população, todos nós sabemos, que excluída do processo de enriquecimento. Exatamente. Não é verdade? E discurso ufanista não adianta, porque não resolve essa questão. O agente enfrenta a questão da formação inicial do professor, da criação de uma carreira atrativa, de um currículo nacional mínimo que possa ser adotado no país inteiro, porque a questão da educação é uma questão nacional, mesmo que uma parte desse currículo fique, digamos assim, com liberdade para estados e municípios estabelecerem. Você tem um conjunto de questões que tem que ser enfrentadas. O agente fica fazendo de conta o tempo inteiro e o Brasil continua nesse estágio de estagnação que a gente tem percebido pelas avaliações. O nosso tempo está praticamente esgotado. A senhora quer dizer alguma coisa, professora Dorinha? Olha, eu, na verdade, acho que o Raul abordou um tema que a gente precisa voltar a enfrentar num outro programa, numa outra discussão, que é a questão do currículo que precisa ser definido. Hoje acaba o professor, em muitos estados, o professor não sabe o que ele vai trabalhar. Ele pega um livro didático e vai seguindo os conteúdos que estão naquele livro didático. Chega num determinado conteúdo que ele não conhece, ele passa para o conteúdo seguinte. Porque nós não trabalhamos com a ideia de currículo. Quando a gente fala em currículo, nós vamos enfrentar de novo a questão da autonomia. Algumas universidades e alguns especialistas dizem que a gente não precisa definir o que vai ser trabalhado, porque nós estamos entrando num espaço de autonomia. Fica uma confusão para o professor que foi mal preparado. Eu acho que é quase que uma maldade, porque ele não é bem preparado para saber que conteúdos e como ele vai abordar. Ele não sabe que conteúdo ele vai ter que enfrentar e ele vai ser avaliado. Porque no final do processo, o seu aluno vai ser avaliado e ele não foi preparado nem para saber o que ele deveria ter ensinado. E eu acho que aí, eu sei que não é tema, mas o Raul tem uma discussão muito interessante que são as cotas. De novo, a gente acaba resolvendo da pior forma. Eu não consigo preparar bem o aluno da rede pública, então eu vou sempre protegendo e definindo cotas como se isso resolvesse o problema. O problema é a qualidade, eu preciso mexer na base. O ensino fundamental público tem que ser bom, o ensino médio tem que ser bom, para que ele possa entrar em condição de igualdade. Então, eu acho que é um tema interessante. Infelizmente, está esgotado. Eu quero agradecer aqui a presença da professora e deputada Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, e do deputado Raul Henri, do PMDB de Pernambuco. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.